Sabe, a cada segundo, uma coreografia invisível acontece dentro do nosso corpo. O simples ato de pegar um objeto, por exemplo, é uma verdadeira obra-prima de engenharia biológica. Mas como é que um pensamento se transforma em ação? Hoje, a gente vai seguir o rastro desse sinal. Pensa bem, como é que uma intenção abstrata, tipo "vou pegar aquela xícara", se traduz num movimento físico preciso e coordenado? Pode parecer algo banal, do dia a dia, mas o processo por trás disso é de uma complexidade impressionante. Vamos investigar isso juntos. Para a gente entender como isso funciona, vamos acompanhar a jornada de um comando motor desde a sua origem, lá como uma ideia no cérebro, até a sua execução final por um músculo. E olha, é uma viagem em altíssima velocidade. Ok, então qual é o plano de jogo aqui? Antes que um único músculo sequer se mova, tem toda uma série de etapas cognitivas que precisam acontecer para preparar o terreno para a ação. Tudo começa com a intenção. Depois, o cérebro se torna um verdadeiro estrategista, planejando cada detalhe, a sequência de movimentos, a força necessária, o tempo de cada ação. Só aí é que vem a ordem de execução. Mas a parte genial mesmo está na quarta fase, a correção. O cérebro usa o que os nossos sentidos estão dizendo para ajustar o movimento em tempo real. É esse ciclo de feedback constante que nos permite, sei lá, pegar um ovo sem quebrar ou ajustar a força do aperto de mão. Certo? Com a estratégia definida, é hora de conhecer o quartel-general. Vamos ver quais são as estruturas do cérebro que realmente orquestram todo o movimento. A gente pode pensar no córtex motor primário como o comandante em chefe. É ele que recebe o plano de ação e dá a ordem final, o executar, enviando os sinais que vão, finalmente, iniciar a contração dos músculos. E o mais fascinante é o jeito que o cérebro mapeia o nosso corpo. É o tal do homúnculo motor, que é basicamente um mapa todo distorcido, onde as partes que precisam de movimentos mais delicados, tipo as mãos e os lábios, ocupam um espaço gigante no cérebro. É por isso que a gente tem tanto controle sobre as nossas expressões faciais e a destreza dos dedos. Mas o comandante não age sozinho, claro. Aí entram os gânglios da base, que funcionam como um filtro super sofisticado. Eles dão o sinal verde para o movimento que a gente quer fazer e o sinal vermelho para qualquer movimento indesejado. Isso garante que nossas ações sejam fluidas e não todas caóticas. Mas ainda falta uma peça-chave nesse quebra-cabeça: o cerebelo, que é o nosso controle de qualidade interno. Ele fica o tempo todo comparando o movimento que foi planejado com o que está realmente acontecendo. Se tiver qualquer desvio, ele envia correções na mesma hora. É o cerebelo que nos dá equilíbrio, precisão e a capacidade de aprender a andar de bicicleta, por exemplo. Com o comando dado e refinado lá no cérebro, o sinal agora viaja pela sua rota final, a estrada que leva diretamente até o músculo. E quem leva essa mensagem são os motoneurônios, os mensageiros da linha de frente. São eles que carregam a ordem final até as fibras musculares. É como se eles fossem o fio que conecta ao interruptor à lâmpada. Sem eles, o sinal nunca chega ao destino. E agora a gente chega num ponto crítico, a junção neuromuscular. É aqui que o sinal elétrico do nervo precisa ser traduzido para a linguagem que o músculo entende. Para fazer isso, o neurônio libera uma substância química chamada acetilcolina. Ela funciona como uma chave, que destrava a porta para a contração muscular acontecer. Essa chave química dá início a uma reação em cadeia. Lá dentro do músculo, uns filamentos de proteína, a actina e a miosina, deslizam uns sobre os outros, o que faz a fibra muscular encurtar. É esse movimento microscópico, repetido milhões de vezes, que gera a força que nos permite levantar um peso ou dar um passo. Bom, até agora a gente falou de movimentos voluntários, aqueles que a gente decide fazer. Mas e aqueles que são automáticos, super rápidos? Pois é, o sistema tem um atalho para isso. A grande diferença aqui está na origem do comando. Enquanto o movimento intencional nasce lá em cima, no córtex cerebral, a ação reflexa é uma resposta processada diretamente na medula espinhal. Esse atalho permite uma reação quase instantânea, o que é crucial para nossa proteção. Esses reflexos são como nossos protetores automáticos. Desde o famoso teste do martelinho no joelho, que protege o músculo de estirar demais, até o ato de puxar a mão rapidinho quando encosta em algo quente, ou até mesmo os ajustes sutis e constantes que nos mantêm em pé sem que a gente nem perceba. Acontece que a complexidade toda desse sistema também o torna vulnerável. Vamos ver o que acontece quando diferentes partes dessa cadeia de comando são interrompidas. A poliomielite, por exemplo, ataca diretamente aqueles mensageiros finais que a gente falou, os motoneurônios.
Ao destruir essas células, o comando do cérebro simplesmente não consegue mais chegar aos músculos. O resultado é a paralisia, mesmo que o cérebro e os músculos individualmente estejam saudáveis. Já na doença de Parkinson, o problema é no porteiro, lembra? Nos gânglios da base. A morte de neurônios ali prejudica a capacidade do sistema de selecionar e iniciar os movimentos de forma suave. O resultado é aquela dificuldade em iniciar as ações, a rigidez e os tremores que são característicos da doença. E olha que interessante, a gente pode até intervir nesse sistema de propósito. É exatamente o que o Botox faz. A toxina botulínica age bem ali, na junção neuromuscular, bloqueando a liberação daquela chave química, a acetilcolina. Sem a chave, o músculo não recebe a ordem para contrair, o que causa o relaxamento e a paralisia localizada. No fim das contas, toda essa maquinaria complexa, do córtex até a fibra muscular, serve a um único e elegante propósito: transformar um plano mental em uma ação física coordenada e eficaz. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se para pegar uma xícara já é essa complexidade toda, imagine o que acontece no cérebro quando a gente aprende a tocar violão ou a dançar. Como é que a prática consegue reescrever esses circuitos neurais? Bom, essa já é uma pergunta para uma próxima investigação.